Havia um pendrive. Um pequeno objeto de plástico e metal, pequeno o suficiente para caber na palma de uma mão, mas grande o suficiente para destruir um império inteiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Pense nisso por um momento. O Dr. Ferretti passou anos construindo seu esquema cuidadosamente, camada por camada, subornando delegados, manipulando funcionários, enganando uma população inteira que acreditava estar recebendo remédios e recebia, na verdade, farinha de trigo. Um esquema tão audacioso quanto cruel. E tudo isso desmoronou por causa de um descuido de segundos durante uma fuga desesperada. Mas antes de entendermos como esse pendrive mudou absolutamente tudo, precisamos voltar ao começo dessa operação. Precisamos entender o que estava em jogo de verdade, não apenas para a justiça, mas para a alma de Paulinho, um homem que carregava uma dor muito mais antiga do que qualquer investigação policial. Cláudia havia passado muito tempo vivendo dentro da sombra do medo. Trabalhar para o Dr. Ferretti não era apenas um emprego, era uma prisão silenciosa. Você sorri, obedece, finge não ver nada, e reza para que o dia passe sem que seu nome apareça em nenhuma conversa perigosa. Mas existe um ponto de ruptura em toda pessoa humana. E o ponto de Cláudia chegou quando Zenilda e Rogério a olharam nos olhos e disseram, com toda a clareza do mundo, que era hora de falar a verdade. E ela falou. Sentada diante de Paulinho e do delegado Jairo, Cláudia abriu a boca e despejou tudo. Cada detalhe. Cada mentira. A fábrica de farinha de trigo disfarçada de benefício social. O dinheiro embolsado. O esquema que usava o nome da saúde pública para enriquecer um homem que nunca teve a menor compaixão por ninguém. Paulinho e Jairo ouviram em silêncio. E aquele silêncio não era vazio, era denso, pesado, cheio do tipo de indignação que antecede uma decisão irrevogável. Jairo não hesitou por um segundo sequer. A operação foi anunciada ali mesmo, naquele instante, com uma urgência que revelava não apenas o profissionalismo do delegado, mas uma raiva genuína diante de tamanha desumanidade. E Paulinho, do seu lado, já pensava em cada detalhe do que estava por vir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o telefone de Ferretti tocou. Era Fausto, o delegado corrupto, aquele que vendia sua farda e sua consciência por um preço negociado em silêncio. E a mensagem que ele trazia era simples e devastadora: a casa caiu. A polícia estava a caminho. A fábrica seria invadida. Observe bem a reação de Ferretti nesse momento, porque ela revela tudo sobre quem ele realmente é. Um homem de verdadeira grandeza, mesmo que distorcida, teria aceitado a derrota com alguma dignidade. Mas Ferretti não é esse tipo de homem. Ferretti é o tipo que, diante do colapso, pensa primeiro em salvar os ativos, os computadores, os documentos, as provas que poderiam incriminá-lo. Não há remorso, não há reflexão. Há apenas o instinto de sobrevivência de quem nunca construiu nada com honestidade, portanto, não sabe o que significa perder com honra. Macedo foi convocado. Vicente foi chamado. Os capangas se reuniram. E o grupo saiu em direção à fábrica com uma missão clara: apagar rastros antes que a polícia chegasse. O que Ferretti não sabia era que havia um par de olhos observando tudo aquilo. Xênica, sempre presente, sempre atento, viu quando o grupo saiu da fundação e ligou imediatamente para Rogério. A informação chegou rápido, e a corrida contra o tempo se tornou ainda mais desesperadora. Na fábrica, a cena era de um caos meticuloso. Máquinas sendo desligadas. Computadores sendo apagados com programas especializados. Documentos, reverados. E Vicente, com uma calma que beirava o psicopático, transferindo toda a informação dos computadores para um único pendrive. Ferretti segurou aquele objeto pequeno com uma reverência quase religiosa e disse algo que revelou, de forma involuntária, sua maior vulnerabilidade. Tudo que poderia destruir seu império estava naquele pendrive. É quase poético, não é? O homem que construiu seu poder sobre a ignorância alheia acabou concentrando toda a sua ruína em um único ponto frágil. E então Paulinho, Juquinha e Jairo invadiram o local. O que se seguiu foi uma fuga caótica. Ferretti correu pelos fundos. Macedo correu. Os outros capangas debandaram. Apenas Vicente ficou, não por lealdade, mas por missão. Ele havia sido designado para eliminar Paulinho, e Vicente era o tipo de homem que levava ordens a sério, especialmente quando essas ordens envolviam violência. Ele se escondeu. Esperou. Observou Paulinho vasculhando o local com aquela determinação característica que o tornava simultaneamente admirável e um alvo fácil para quem não tinha escrúpulos. E foi aí que aconteceu o momento que mudou tudo. Paulinho se abaixou. Seus dedos tocaram o chão frio da fábrica. E ali, quase invisível contra o concreto escuro, estava o pendrive que Ferretti havia deixado cair durante a fuga.
Vicente assistiu aquilo de longe e sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era culpa. Esse homem não conhecia culpa. Era o reconhecimento de uma catástrofe iminente. Ele levantou seu equipamento. Apontou para Paulinho. E naquele instante de suspensão, quando o dedo estava prestes a agir, Juquinha e Jairo apareceram. O destino, às vezes, tem o timing perfeito. Se você está aqui acompanhando cada detalhe dessa trama, se sente aquele aperto no peito a cada reviravolta, deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque as próximas revelações vão ser ainda mais pesadas. O que está guardado nesse pendrive vai mudar tudo o que você pensava saber sobre essa história. E você não vai querer perder um segundo disso. Vicente recuou. Ferete, ao encontrá-lo depois, explodiu ao descobrir que o pendrive estava nas mãos de Paulinho. E aí a ordem foi escalada. Não era mais apenas Paulinho. Era Paulinho e Gerlucci. Ambos deveriam ser eliminados. A desesperança de Ferete havia se transformado em algo muito mais perigoso, uma fúria irracional que não calculava mais riscos, apenas exigia resultados. Mas Paulinho não esperou. Com o pendrive em mãos e os computadores da fábrica inacessíveis, ele fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Foi diretamente até Ferete. Na sala do próprio vilão. Olo no olo. E anunciou, com a frieza de quem já ganhou, que o pendrive estava sendo descriptografado. Observe o que Ferete fez naquele momento. Ele tentou negar. Tentou o artifício do homem poderoso indignado com a intrusão. Mas havia algo nos olhos de Paulinho que tornava qualquer performance inútil. Era certeza. E a certeza é a única coisa que o poder falso não consegue combater. Aquela noite, enquanto Gerlucci dormia na casa de Paulinho e os dois aguardavam o computador terminar de descriptografar o pendrive, Vicente entrou pelo lado de fora. Porta destrancada. Passos calculados. Máscara no rosto. Era um homem acostumado a esse tipo de trabalho, alguém que havia apagado vidas com a mesma frieza com que outros apagam luzes antes de dormir. E quando ele ficou frente a frente com Paulinho, algo aconteceu que Vicente claramente não havia previsto. Ele riu, debochou, e deixou escapar, com aquela arrogância típica de quem se sente intocável, que havia feito o mesmo com o pai de Paulinho. Aquelas palavras não eram apenas uma confissão. Eram uma faca. Paulinho arregou os olhos. A dor que havia carregado durante anos, aquela ferida sem nome e sem rosto, de repente ganhou uma forma. Um autor. Uma voz que ria da própria crueldade. E foi Gerlucci quem agiu. Não havia nada de acidental na coragem dela. Ela saiu do banheiro, viu a situação, avaliou em frações de segundo, pegou um vaso e caminhou sem fazer barulho em direção ao perigo. Paulinho a viu. Entendeu? E começou a distrair Vicente com perguntas sobre o pai, perguntas que doíam ao fazer, mas que eram necessárias. O golpe acertou. Vicente recuou. E Paulinho correu atrás sem alcançar. Mas o maior trunfo ainda estava por vir. Com o pendrive finalmente aberto, Paulinho encontrou tudo. A fábrica. O esquema. O serviço encomendado contra seu pai. O envolvimento de Arminda. O fio que ligava Ferete a cada crime que havia marcado sua vida. A raiva que ele sentiu naquele momento não era a raiva quente e impulsiva da juventude. Era a raiva fria e precisa de quem finalmente entendeu o tamanho do que foi feito contra si. E quando Gerlucci perguntou o que ele pretendia fazer, ele respondeu que não ia simplesmente prender Ferete. Ele ia fazer algo bem pior. O plano foi executado com uma elegância quase teatral. Paulinho, Rogério, Zenilda e Gerlucci invadiram a fundação acompanhados de jornalistas, câmeras e de Té Pereira transmitindo tudo ao vivo para milhões de pessoas. A prisão de Ferete e Arminda não foi apenas um ato legal. Foi uma execução pública de reputação, o tipo de coisa da qual ninguém se recupera. Arminda, sempre tão certa de sua superioridade, entrou em colapso. A ideia de uma cela de 12 metros quadrados e de um vaso sanitário para limpar foi mais devastadora para ela do que qualquer sentença poderia ser. E Ferete, aquele homem que havia acumulado tanto poder, abaixou a cabeça diante das câmeras e sussurrou que aquilo devia ser um pesadelo. Não era. Mas a história não terminou ali. Porque da cadeia, Ferete ainda tentou. Ainda mandou Vicente agir. E Vicente, fiel até o limite da própria estupidez, foi até a delegacia esperando Paulinho sair. O que ele não sabia era que Gerlucci estava chegando. Que ela o reconheceu. E que, em vez de entrar em pânico, ela fez a coisa mais inteligente possível. Foi diretamente para Paulinho e contou tudo. A armadilha foi montada com precisão. A Garajam vazia. O moletom azul. Gerlucci usada como isca, de forma voluntária e corajosa. Vicente entrou achando que estava caçando e descobriu, no momento em que virou Gerlucci pelo ombro, que era ele quem havia sido caçado. Paulinho e Juquinha estavam ali.
E Vicente, cercado, tentou ameaçar. Tentou negociar com o desespero. E acabou confessando, em voz alta, tudo o que havia feito. Confessou o pai de Paulinho. Confessou a nova ordem. Foi o fim. Juquinha derrubou Vicente com uma rasteira que tinha meses de justiça acumulada. E Paulinho, ao colocá-lo na cela, disse algo que revelou a profundidade do que havia conquistado. Não era vingança que sentia. Era alma lavada. E agora, olhando para onde essa história pode ir, 3 possibilidades se abrem diante de nós. A primeira é a mais sombria. Ferete, mesmo preso, possui conexões que vão muito além do que a investigação revelou até agora. Fausto, o delegado corrupto, ainda está solto. E homens como Fausto raramente aceitam a exposição sem reagir. É possível que a verdadeira batalha ainda esteja por vir, travada não nas ruas ou nas delegacias, mas nos bastidores do poder judiciário, onde dinheiro e influência ainda falam mais alto do que provas. A segunda possibilidade é mais pessoal e mais dolorosa. O pendrive revelou o envolvimento de Ferete e Arminda no que aconteceu com o pai de Paulinho. Mas será que revelou tudo? Será que há outros nomes naqueles arquivos, nomes que Paulinho conhece, pessoas que ele jamais suspeitaria, que também faziam parte desse esquema? A descoberta do pendrive pode não ser o fim das revelações. Pode ser apenas o começo de uma verdade ainda maior e mais cruel. E a terceira teoria é sobre Gerlucy. Ela salvou Paulinho 2 vezes. Ela entrou na armadilha voluntariamente. Ela demonstrou um tipo de coragem que vai muito além do amor romântico. Mas pessoas que se colocam em perigo repetidamente para proteger outros terminam, eventualmente, pagando um preço. A pergunta não é se Gerlucy vai se machucar. A pergunta é quando. E se Paulinho vai estar a tempo de fazer por ela o que ela fez por ele. Porque no fim, essa história sempre foi sobre isso. Não sobre esquemas ou pendrives ou delegacias. Foi sobre o que as pessoas fazem umas pelas outras quando o mundo ao redor desmorona. Ferete construiu seu poder sobre a traição e a exploração. Paulinho construiu o seu sobre conexão e verdade. E a diferença entre os dois sempre foi muito simples. Um dormia tranquilo sabendo que havia destruído famílias. O outro mal conseguia dormir carregando a dor de ter perdido a sua. E agora, com Vicente na cela e Ferete exposto ao mundo, talvez Paulinho consiga, pela primeira vez em muito tempo, respirar fundo e sentir que o peso que carregava nos ombros finalmente encontrou seu lugar de repouso. Mas esse repouso, provavelmente vai durar muito pouco.